vocês, ele, o arquiteto comunista mais querido do Brasil, Felipe Boni, fazendo uma análise agora, não baseada em achismo como o Luigi, mas no materialismo histórico dialético, que aí é outro patamar. Aqui é outro patamar. Olá, o tema do vídeo de hoje é: por que ninguém aguenta o MBL internamente? Vamos discutir por que tanta gente sai do MBL depois que cresce. Então vamos lá, gente. Vocês conhecem a história, né? Movimento Brasil Livre apareceu ali na política brasileira no fim de 2014. Eu lembro que eu estava morando em Balneário Camboriú nessa época. Panelaço rolando entre os prédios ali, fazia um mó eco aquele negócio. E aí tinha uns papos aí de MBL rodando por aí. E o MBL surgiu ali com uma resposta direta, né, para aquela insatisfação de parte da classe média, da burguesia também mais urbanizada ali, com aquele modelo de governo do PT. E aí no começo o MBL atuava principalmente ali na internet, nas ruas. E o foco era mobilizar a galera, Ainda tá desse jeito, o Felipe Boni, é rios pra todo lado, tweet pra todo lado, o pau tora na internet. Pressionar o sistema político, defender ali o impeachment da Dilma Rousseff. E foi um momento único na história ali, né? Aquele momento que a internet ainda não tinha pai nem mãe direito, na verdade ainda não tem, mas naquela época o pai ainda era mais ausente. Só que com o tempo o movimento mudou de função, ele deixou de ser só uma mobilização e passou a atuar ali com uma estrutura organizada de poder. A moça da Revista Oeste quer conversar comigo aqui, mas eu não quero. Mas enfim, isso criou ali uma influência institucional, né? Formou lideranças também, passou a disputar espaço também dentro do Estado, e aí esse processo vai chegar no auge aí com o Partido Missão, quando o Tribunal Superior Eleitoral aprovou esse negócio aqui. Então isso foi criado agora como o braço eleitoral ali do MBL para disputar as eleições de 2026. Só que essa mudança ela revelou um problema ali no MBL que é estrutural, cara. Porque quando o movimento saiu daquela fase ali de protesto, né, e começou a virar ali uma organização... Não, o arquiteto é outro nível mesmo, né, cara? Como ele desenha bem com o mouse, eu fico impressionado. Vocês sabem que no começo do Formando Creators, eu tinha vontade de fazer as aulas do Formando Creators com o iPad na mão e desenhando. Só, cara, a minha letra é muito feia. Eu tenho pouco talento. Eu já fui desenhista quando era criança, mas eu tenho muito pouco talento para fazer as coisas. Eu acabei desistindo e fui pro método tradicional de slide, que é isso. Mas eu morro de vontade de um dia fazer um teste de iPad e canetinha da Apple Pencil pra... Só que ele faz no mouse, cara. No mouse é impossível. No mouse é impossível. Tãozinha política. Ah, será que é aqueles tablet de... Como é que é o nome daqueles tablet? Mesa digital? Acho que não é mouse, não. Será que não é mouse, né? Isso aqui é para simbolizar um organograma. Eles vão começar a perder várias dessas lideranças aí de forma... Mesa digitalizadora. Temática, e vários nomes importantes saíram ou mesmo foram expulsos. E aí tem, por exemplo, o João Bétega, que era daqui de Curitiba, tinha o Forjado na Guerra aqui com esse olhar e sorriso de psicopata também, o Holiday aproveitando que tá aqui na mesma pesquisa, enfim, vai ter outro. Eu gostei do termo que o Renan Santos cunhou pra essa turma, são os novinhos do Valdemar. Pô, o Ben Pontes lá que saiu do MBL, ele já tá fazendo post no Instagram do Bolsonaro. Cara, os caras são espertos, né, velho? A galera da direita, eles abraçam todo mundo. Os caras ali, Gabriel Costenaro, Cristiano Beraldo também. E também vai ter uma ruptura ali com os chamados intelectuais que ajudaram a construir o movimento, tipo o Flávio Gordon, também o Roberto Mota ali, entre outros. E geralmente as saídas vêm acompanhadas ali de acusações muito fortes, tipo autoritarismo, tem acusação de chantagem financeira, tem acusação ali de conflitos internos também, disputa por poder. Só que se a gente chamar isso só de briga de ego ali do Renan Santos e dos seus amigos, isso seria algo aí meio insuficiente na minha opinião, porque para que a gente entenda o que está acontecendo, a gente tem que olhar para a estrutura desse movimento. E aí que vem as condições materiais, né? Porque a gente vai ter dinheiro, a gente vai ter estrutura, a gente vai ter a questão do poder, a questão do controle também. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem materialismo histórico dialético. Essa é referência de velho, hein? Isso aqui é referência de velho. Se você tá rindo, é porque você pegou a referência de velho. Senta que lá vem o materialismo histórico dialético. Cadê o Pupi Edita lá? Que fez o compilado do Luigi reagindo ao Gustavo Machado. Grande Pupi Edita. O cara é melhor. Você tem que fazer uma versão
dessa intro com a carinha do Jones Manuel, ou do Karl Marx, tá? Do Karl Marx, assim. Senta que lá vem o dia... E tudo isso vai influenciar o comportamento dessa galerinha da Exatamente. Se você tá rindo, aonde estão os seus exames de rotina? pesada. E se a gente aplica isso aqui pro pessoal do MBL, vai aparecer um ponto central aqui, que tem um conflito muito grande em quem controla a estrutura do movimento e quem produz o crescimento dele. Porque de um lado aqui tem os meios de produção política. E aí pensa o que são os meios de produção política. É tipo financiamento, é tipo visibilidade, é tipo estrutura partidária, é tipo canais de mídia. Tudo isso aqui faz parte desses meios de produção política. Mas de outro lado aqui, temos também as forças produtivas. E quem que é a força produtiva? São ali os jovens influenciadores, também os parlamentares ali de base, criadores de conteúdo também, e também, cara, militante. Pera aí, que você... Ô, Felipe Boni, pera lá. Jovem influenciador, parlamentar de base e militante, eles são tudo criador de conteúdo. Eles são tudo uma coisa só. Todo parlamentar de base é um criador de conteúdo hoje. A única coisa que eles fazem é criar conteúdo. Não é? Um jovem influenciador, criador de conteúdo. Um militante, criador de conteúdo. É isso, é Rios da Silva. Aí você poderia... Olha, os caras que é materialismo, história dialética, eles usam muita palavra, eles são muito apegados ao dicionário, chat. Vai por mim, apaga tudo isso e coloca assim, Rios da Silva. Pronto, tá explicado. Que geram engajamento. E o MBL, ouso dizer, eles trabalham como uma espécie de agência, de modelo na política, porque fica uma galera deslumbradinha aqui, que um dia vai encontrar uma realidade e que muitas vezes não vai ser algo que eles imaginavam. Então o problema é quando esses dois lados, eles entram num conflito aqui, né? O Ryan Santos uma vez falou que para ele o MBL não é um movimento político, é uma agência de marketing de lançamento. Que eles lançam, sabe, marketing de produto digital? Tipo, o Leandro Ladeira, o Wendel Carvalho, o Ícaro de Carvalho, sei lá, o Érico Rocha. Então, para ele, o MBL é um núcleo ali de agente de lançamento de barra de marketing, que eles ficam lançando a galera. Eles são muito bons de comunicação e tal, agência. De publicidade, propaganda. Minha ideia com esse vídeo é analisar exatamente isso. Por que o MBL passou a funcionar como uma estrutura que desgasta e perde ali suas próprias lideranças. E aí a gente vai ter que focar nas decisões da cúpula ali, né? Obviamente. Tanto do Renan Santos, do Kim Kataguiri, do Arthur Duval ali um pouquinho também. E nessas contradições, né? Entre o topo do movimento e a base dele. Então é toda essa loucura que a gente vai entender nesse vídeo aqui, que tá meio diferente do padrão, né? Só que se você busca ser um militante do MBL, tem um lugar, cara, que você não vai encontrar nenhuma ajuda. É na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, Capirotos, Corotes Azuis, Malaf... O cara é grande a área mesmo dele. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue esse trabalho aqui. E se vocês querem, assim como os outros membros, receber vídeos do canal com antecedência, também poder sugerir próximos vídeos, esse é um vídeo sugerido. E também tu pode receber vídeos exclusivos, inclusive cursos que são a base aí filosófica do canal. Tem Pierre Bourdieu. Maior que a sua, Luiz? Não sei. Quantas pessoas tem aqui? Quantos vocês calculam? Cadê? Chat GPT. Calcule quantos nomes tem nessa área. Tem Theodor Adorno e Max Horkheimer, tem Guy Debord, tem Mark Fisher e vai ter muito mais na sequência aí. Para tudo isso tem um botãozinho abaixo do vídeo, é só clicar, se tornar membro, custa ali 5 por mês o valor mais básico, mas se tu não puder se inscrever tá tudo certo também, só deixa o like aí para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente e também não deixa de se inscrever no canal aí para não perder os próximos vídeos e vamos tocar ficha aqui. E aí vamos imaginar uma coisa muito interessante aqui, o nosso sistema econômico que é o capitalismo, né? Capitalismo atual aqui, maravilha, quer dizer, não... Aí, capitalismo, pegando aí, chat, capitalismo. Né? Mas enfim, nele o valor não é gerado só na produção física de coisas, né? O valor ali vem, por exemplo, vem da atenção. O valor também vem do engajamento. E o valor também vem aqui da influência nas redes sociais. E aí o nosso amigo Antônio Gramsci, ele explicou que o poder político não depende só do Estado. Ele também depende da capacidade de convencer gente. E isso vai acontecer por meio de estruturas, né? Como escola, igreja,
igreja, a mídia, e hoje isso pode ser atualizado. O Gramsci não viu aí, né, o que ia acontecer, mas hoje a gente tem rede social e influenciador. Nem ele imaginava o inferno que a gente ia viver. E essas estruturas são chamadas de aparelhos de hegemonia. E nisso aqui, cara, os caras foram um gênio, tá? Não tenho o que falar. Eles entenderam isso muito cedo. Mas foi um zeitgeist ali que passou voando e eles nunca mais vão pegar isso na vida também. Porque em 2014 o movimento atuou ali como um tipo de partido informal, né? Eles vão usar meme, vão usar vídeo, vão usar protesto, vão usar rede social para espalhar as ideias deles ali. E espalhar a ideia era muito fácil naquela época, né? Muito tranquilo. Tava bem no comecinho do marketing digital ali em 2014. Aquela galera mais pesada de marketing digital. O youtuber, nessa época, o pulo do gato ali foi o YouTube, cara. O YouTube, eu lembro porque nessa época eu comandava a fanpage do Não Salvo. Quando eu entrei no Não Salvo, a fanpage do Não Salvo tinha 50 mil likes. Quando eu saí do Não Salvo, tinha 4,5 milhões de likes. Era eu que cuidava exclusivamente da fanpage. E tinha toda umas ideias de post, como é que a gente fazia para que a gente queria crescer a fanpage, porque a gente via muito potencial nisso e de fato teve um potencial gigante. Mas, enfim, como é que foi a ascensão das fanpages no YouTube? No Facebook. Até ali mais ou menos 2013, 2014, né, a entrega era muito orgânica. Depois teve uma queda muito acentuada, assim, e que acabou matando a maioria das fanpages. Mas 2014, em específico, foi o ano das fanpages. Cara, 2014 era um negócio inacreditável. Quem é que lembra da TV Revolta? Vamos lá, mais uma referência de velho. Quem lembra da TV Revolta no Facebook? Naquela época, o Facebook... Não lembra? Ô, louco, gente. TV Revolta. Cara, TV Revolta foi o pioneiro. O pioneiro de conteúdo de direita que gritava com a câmera, sabe? Que depois vem Nando Moura, vem Mamãe Falei, vem toda essa galera aí de direita, no Twitter, no YouTube, no Instagram, os Rios das Silvas. Cara, vocês não lembram da TV Revolta? Não, Revoltados Online, ele era um grupo de político que tinha uma fanpage muito grande. O TV Revolta... Pô, vocês não lembram do TV Revolta? Caramba, cara, como vocês esquecem a história, hein? Quer ver? Eu vou mostrar a carinha dele que vocês vão lembrar. Ó, reportagem aqui do Carta Capital 2015. Ó, eu vou mostrar pra vocês. TV Revolta foi, cara... Foi o precursor disso aqui, cara. 2014 foi o pau que cantava. Copa do Mundo, fora a Dilma, fora... Não vai ter Copa. Cadê? Ó a carinha dele aqui, ó. Vamos lá, ó. Lembrou? Ó lá quem tá no fundo. Lembraram? É, galera. Aqui o pau cantava. Mano, os posts dele... Os posts dele... alcançavam, isso era público, tá? O YouTube mostrava o alcance das publicações. 60 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. Cara, em 2014, 30, um post ruim, 30 milhões de pessoas. Era inacreditável, cara. Inacreditável. No Brasil vai chegar só lá por volta de 2016. Então os caras em 2014 estavam aprontando o zaralho aí. O que aconteceu com ele? Cara, aconteceu o que aconteceu com a maioria esmagadora das fanpages do YouTube, cara. E a base digital dos caras era engajamento digital. E aí era curtida, era compartilhamento, era visualização. E tudo isso ali virou influência política, virou muito voto também, virou cargos públicos e virou acesso a dinheiro público. Só que ao mesmo tempo, existe uma estrutura interna que vai organizar esse poder. Porque vai ter uma hierarquia do movimento, vai ter regra interna, vai ter a narrativa política e agora a gente vai ter o partido missão. Só que o problema, quando eu falei, é quando as duas partes começam a entrar em conflito. Porque de um lado estão vindo os jovens ali que trazem engajamento e vão trazer público. E do outro lado tem ali as regras criadas pela liderança para manter o controle. E esse descompasso é o centro da crise toda dos caras. E aí como é que funciona, né? Dentro do MBL, o jovem militantezinho ali, né, eu chamaria de modelete, ele funciona como um produtor de conteúdo político. Então ele vai gravar videozinho, ele vai participar de debatezinho, tudo filmado, né? Vai pros... Corte rápido, Tramontina, o filme. Vocês sabem que o meu sonho de criador de conteúdo, que eu queria... Eu tava conversando com o Ivo Neumann esses dias. Tenho muita vontade de fazer um documentário sobre a blogosfera no Brasil. Porque eu queria terminá-lo de uma forma, assim, bem... pós-créditos da Marvel, assim. Porque a blogosfera, ela vem aquele fenômeno dos blogs, aquela coisa...
Até que chega as fanpages do Facebook, e aí as fanpages do Facebook começam a dominar, e aí aquela distribuição orgânica assustador. Era assustador a distribuição orgânica de conteúdo, cara. Era assustador. Só que de repente vem um negocinho chamado mobile, né? Aumenta o celular, 3G, 4G, YouTube, e aí os fenômenos começam a se dissipar e criar esses gigantescos círculos de conteúdo, assim, nuvens de conteúdo, porque antigamente era uma coisa muito concentrada, assim, então você tinha o não salvo, todo mundo que acessava blogs conhecia o não salvo. Você tinha o perfil no Twitter que era grande, todo mundo conhecia, o perfil no Facebook que era grande, todo mundo conhecia, cara, de repente o negócio morro de vontade. E é um bom nome para um documentário, Corte Rápido Tramontina, ó. Os confrontozinhos ali na universidade também. Vai ficar ali causando, enchendo o saco de todo mundo, vai se expor publicamente, vai passar vergonha, aquela pataquada toda. E tudo isso gera vergonha, né? Obviamente, mas gera engajamento. Só que esse engajamento não vira poder direto pro cara. Esse engajamento, e vou desenhar aqui para ficar mais fácil, né? O cara que passou uma vergonha na sala de aula, por exemplo, né? Ficou xingando o professor lá, tal. E aí o que vai acontecer? Parte desse engajamento vai ali para ele, mas parte maior desse engajamento vai pro próprio MBL, né? E deixar ele aqui para ficar organizadinho. Então vai pro MBL e suas lideranças. E claro que assim, né? O militante ele aprendeu ali os paranauê com o MBL. Mas quando ele percebe isso, que tem sempre esse imposto alto sendo pago, vai surgir aqui um conflito na cabeça do cara. Principalmente quando ele descobre que fazer arruaça não é algo tão difícil assim. E aí o conflito vem ali, né? Daquilo. Pô, o cara sente que tá produzindo um valor, mas ele não controla o resultado desse trabalho. Então é alienação do trabalho no conceito do Marx aí. E aí quando essa percepção aparece, essa ruptura começa a aparecer. E os próprios caras do MBL aqui, eles vão mudar ao longo do tempo também. Porque pensa, em 2016 ali, os caras estavam atuando ali junto com os conservadores, ali no Congresso, né? Vou pôr aqui no Congresso para ficar melhor. Então eles estavam atuando com essa moçada. Eles estavam defendendo pauta ali como reforma trabalhista, redução do Estado. Só que aí vai chegar a eleição do Bolsonaro, né? 2018, Bolsonaro, aí o cenário vai mudar, porque o país ficou mais polarizado daí. Cara, esse livro aqui, que eu já referenciei vocês bastante hoje, já falei sobre ele aqui, ó, Brasil no Espelho, trata-se da maior pesquisa, para quem não estava aqui na live, maior e mais ampla pesquisa sobre brasileiros costumes. Tem uma coisa muito interessante aqui que ele mostra, que até ali meados dos anos, até mais ou menos ali 2011, por aí, o brasileiro não tinha essa afetação de esquerda, direita. E aí, a eleição do Bolsonaro fez essa radicalização. E aí eles testaram algumas hipóteses que, quando pergunta pro brasileiro, você é de esquerda, de direita? Não sei, sou de centro, sei lá. Mas quando eles davam a informação que o Bolsonaro era de direita, eles se colocavam à direita. Ou seja, para eles, o crescimento da direita no Brasil tá muito claro que é a associação direta à eleição de 2018. Que essa virada à direita é culpa do bolsonarismo, sabe? Porque as pessoas, não, sou qualquer coisa. Não, mas o Bolsonaro é de direita. Então eu sou de direita. Então eu sou de direita. Então eu sou de direita. Pode colocar aí. Sou de direita. Aquela promessa de acabar com... Ou seja, o Bolsonaro foi avassalador. O Bolsonaro foi avassalador. É um tópico que vai ser debatido por muito tempo no Brasil. Quanto maior a margem de tempo para se olhar para o passado e ter esses dados mais cristalizados, o bolsonarismo foi avassalador no Brasil, cara. E é uma chaga que, olha, pra curar, só geracional mesmo. Só geracional pra curar. Com tudo isso aí, tá ok? Fazia tanto tempo que eu não imitava o Bolsonaro que eu tô me desacostumando já. Meu Bolsonaro está preso. Então, Bolsonaro aqui, né? Polarização. E aí os caras vão decidir, cara, se tornar uma terceira via, né? E claro que isso vai exigir uma reorganização. E parte ali dentro, que eu sei, vai ficar a favor, parte vai ficar contra. E eles precisavam manter controle sobre os seus membros, né? Pra não virar um inferno na terra ali. E aí o MBL vai criar um sistema dividido ali em 3 partes agora, que vai ter o próprio MBL mesmo, que é a parte visível, né, do negócio. E aí o que eles vão fazer aqui com o MBL? Eles vão mobilizar pessoas, eles vão organizar protestos também e farmar engajamento. E isso aqui também é a portinha de entrada ali para o novo militantezinho entrar. E aí eles vão ter o Estúdio Valete. E que eu acho engraçado esse nome Valete, porque para mim Valete sempre significou ali um cara meio médio, um cara
cara meio NPCzão. Um cara que acha que é mais importante do que ele é, sabe como? Então não achei muito bom essa escolha de nome. Então isso aqui vai ser o centro de produção de conteúdo dos caras. E aí o que eles vão produzir aqui? Eles vão fazer edição de vídeo, eles vão fazer ali a criação de narrativas, né, que eles chamam ali engenharia de narrativas, e também aquela questão do controle da estética. Então, o ponto central disso aqui, cara, do Estúdio Valete, é o controle, porque a liderança domina essa estrutura. Então, isso impede ali que militantes cresçam com autonomia fora daquele padrão definido. E, por último, tem o Partido Missão, que é a parte institucional. Olha aí, atenção, atenção, alerta, alerta de gente rica e de bom coração no chat, ó. Breaking News, CNN. Fernando Sardinha, não só, serve também pra você que tá assistindo, pra você que vai assistir esse corte no YouTube, pra você que está assistindo a live. Páscoa, há 6 anos, a live solidária mais antiga e tradicional do Luiz Diverso. Há 6 anos, nos unimos para arrecadar esse dinheiro que a gente leva uma Páscoa mais doce, com festinha, com brincadeira, para mais de 5 mil crianças que estão nos assentamentos do MTST. Então são crianças de famílias, muitas, a extrema maioria em situação de vulnerabilidade, que tem nessas festinhas que a gente promove aí pelo 6º ano consecutivo, uma Páscoa mais feliz, uma Páscoa mais doce. Então, ó, pra você que tá assistindo aqui, ó, até postei hoje aqui uma fotinha do ano passado, isso aqui foi em uma das ocupações no ano passado, deixa eu mostrar pra vocês, ó, olha que belezinha, ó. Isso aqui é muito... Mas o YouTube também, viu? Ele esconde, olha lá, ele corta, ó. Não dá pra aumentar. Aqui, ó, distribuição em um dos assentamentos, olha lá. E aí tem brincadeira, eles levam... Porque quanto mais a gente arrecada, maior, mais a gente pode... Opa! Breaking news. Breaking News, CNN. Aí sim, deu nem tempo de fazer o call to action aqui, ó. Vocês me ajudam. Raul Sena mandou 10 mil reais. Dobra a meta. Aí, ó. Não deu nem tempo de terminar o call to action. Tá aí, ó. Criançada. Pô, é uma festa muito bonita, é uma festa muito bacana, porque pô, a gente sabe o tanto que é difícil numa Páscoa. Eu gosto, aqui no Luiz Diverso, a gente tem a live de Páscoa, Dia das Crianças e Natal, que pra mim são as lives mais importantes, porque é muito doloroso mesmo, pra você que já teve essa péssima memória de infância, você chegar na Páscoa e não poder comer um ovo, Dia das Crianças, você passar batido, Natal, você passar batido. Ah, mas o capitalismo, pra criança isso não importa, entendeu? É difícil, é doloroso, e se a gente puder, claro, a gente não vai conseguir levar o ovo de Páscoa, presente de Natal para todas as crianças do mundo, do Brasil, mas a gente puder poupar muitas dessas crianças dessa memória difícil, dolorida, que é passar por uma Páscoa, passar por um Natal, cara, é ótimo, sabe? É um trauma a menos que essas crianças vão ter que lidar na vida. Isso não é bacana? Sempre que eu falo pra vocês, quando vocês vão doar, porque dinheiro, gente, ainda mais agora com Pix, dinheiro acaba virando ali um númerozinho ali, quando você vai fazer doação, vou mandar 10 reais, 5 reais, já ajuda demais. Cara, tenta imaginar isso aqui, ó. Eu sempre peço esse exercício pra vocês. Cara, imagina que os 5 reais que você mandou é esse carrinho aqui, ó. É esse cachorro quente. Tá vendo a carinha da menininha? Olha a cara do doguinho também. Tá vendo aquela carinha ali? Tá vendo aquele doguinho ali? O cachorro quente, não o cachorrinho, coitadinho. O cachorro quente, imagina que você tá pegando um cachorro quente e dando pra uma criancinha comer. É isso que eu quero que você imagine, tá? É isso, ó. É isso que eu quero que você imagine. Imagina que você doou 10 reais. O teu dinheiro é isso aqui, ó. Esse carrinho. Tá vendo essa bonequinha na mão da menininha? É isso aqui que você fez, tá? É isso daqui que você fez quando você doou. Você não pegou, fiz uma transação aqui fria, né? Pix, mandar um Pix. Cara, não. Você pegou e deu uma bonequinha, deu um ovo de Páscoa, deu um dia de brincadeiras, tá certo? Então a gente tem uma meta aí que é aberta. Quanto mais a gente arrecada, mais a gente consegue ajudar, tá certo? E é isso. Link pra você doar. Pô, deixa eu trocar o QR Code aqui, né? Deixa eu parar de vender um pouco aqui, ó. Formando Crédito. Chega de vender o Formando Crédito. Aqui, ó. Deixa pra comprar no mês que vem. Tá aqui, ó. Live Pix. Link pra você que tá assistindo pela televisão. Só escanear. É 100% seguro. Não passa dinheiro pela minha mão, tá? Não. Vocês me ajudam. Criptogato mandou 250 reais.
Miau, miau, miau. Não passa nem um centavo pela minha mão, tá? Raul Senna mandou 10 mil reais. Dobra a meta. Não passa R$1 pela minha mão. Esse dinheiro sai direto da plataforma da LivePix, vai direto pra organização, pra instituição, tá certo? Não passa. O único dinheiro que passa aqui é quando a gente faz as festinhas da PAI, porque daí é muito pequeno, não vale a pena. Eu mesmo saco aqui, coisa. E o advogado e o contador que se vira depois com coisa. Mas enfim, é isso, tá? Conto com a ajuda de vocês e essas crianças mais ainda, tá? Vamos seguir aqui? Felipe, ô Sardinha, aproveita que você tá aí e conhece o Felipe Boni aqui, hein? O cara é bom, hein? Ele tem um vídeo sobre Goiás que você vai gostar, hein? Assiste esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui é um fenômeno. Vai bombar na internet mais ainda. E, né? Daí qual que é a ideia dos caras aqui? É disputar eleições, é acessar fundo partidário, que eles falaram que nunca iam fazer, mas estão fazendo. E essa necessidade aqui provavelmente vem porque os conteúdos orgânicos que eles faziam antes engajavam muito mais. Hoje já não engaja tanto. Então eles precisam de dinheiro para propulsionar agora os seus conteúdos. O Luigi não cobra 30% de taxa de administração igual o ANCAP. Eu vi essa história aí. Mas, ó, é importante, tá? Deem preferência pro LivePix. O LivePix é parceiro nosso, ele cobra uma taxa bem pequena. Tem que cobrar taxa, sim. Eles têm funcionário, tem servidor, tem estrutura, né? Mas não doem pelo Superchat. O Superchat cobra, pega acho que 45%. O Superchat não dá. Não doe pelo Superchat, tá? Doe pelo LivePix. A não ser que não tenha como. Aí é melhor uma merrequinha aqui do que nada, tá certo? Mais potência, porque nós não estamos mais em 2014. E por último, eles precisam também ocupar cargos políticos, né? Essa é a intenção no fim das contas. Só dar uma reorganizadinha aqui. Então esse modelo ele gera 3 efeitos ali diretos, porque vai atrair jovens com potencial, vai dar uma visibilidade inicial para a galera e vai limitar o crescimento independente do cara. Só que o resultado é um teto interno. Então o militante pode crescer até certo ponto, mas ele não consegue ultrapassar aquela estrutura controlada ali pela liderança. E aí a principal entrada da galera aqui é o tal do MBL Academy. E vamos dar uma olhada na página do MBL Academy aqui. É uma página, desculpa, fuleira, né? Porque esses contadores aqui que acabam em 3 dias, 14 horas e não sei quantos segundos. Não, mas tá bem feio, viu? Que landing page horrorosa, hein, MBL? Pelo amor de Deus, cara. Ô, que é isso? Volta, contrata aí um design, cara. Pelo amor de Deus, que landing page horrorosa. Segundos para dar especificidade, não funciona mais desde 2018, né? E dá uma noção que tá mentindo, né? Porque como que acaba? A academia tá funcionando o tempo todo e de repente acaba, né? Se fosse uma promoção, pelo menos eu até buscava acreditar mais, mas né, não ficou bom isso aqui não. Então eles vão dizer, nós queremos que você seja nosso político eleito em 2026, nosso chefe de gabinete, que trabalhe nas campanhas, cuide de um diretório do partido, que seja um coordenador, um intelectual do movimento e muito mais. Aí tem 2 caras felizão, o Renan meio brabo aqui no meio. Esse aqui me parece muito empolgado, né, de estar entrando. E eles já vão suar aqui o Podpah do nada. Em um país onde Podpah e Orua são referências, precisamos de mais Ayrtons e Tiradentes. Ai, caralho, conversa mole, meu Deus do céu. Meu amigo, o Podpah, o que ele gera de emprego... Vocês não geram, cara. É isso que me incomoda nessa galera. É isso, assim, o desprezo pelo empreendedor. Porque eles são todos assim, o Brasil temos que empreender, o liberalismo, sei lá e tal. O cara tá aí o Podpah, irmão. Os caras têm uma bega de uma empresa, vai ver o tanto de emprego, que renda que esses caras estão gerando, cara. Eles são muito mordidos porque eu tava nesse dia que eles falaram que não vão chamar ninguém do MBL. Eles são mordidos com os caras, eles não escondem. Rancorosa! Rancoroso! Ai, que rancor! Ai, ui. É uma frase de impacto, não dá pra negar. E você vê que tudo é muito centrado no Renan, né? Perfeito. Então tá o Renan aqui, Amanda Vietoraz, Guto Zacarias, etc. O Valete, que eu falei que eu acho paia. O MBL aqui, que na minha opinião parece um M13L. Não parece um B, isso aqui parece um 13. Então talvez movimento 13L de Lula, sei lá, e vocês criem nos comentários que vocês acharem melhor. Não tô com essa criatividade toda não. E aí eles vão puxar a questão da jornada do herói ali, né? Esse arquétipo do herói. Você poderia questionar se está preparado para essa aventura épica, mas saiba que alguns dos maiores porta-vozes, líderes intelectuais do MBL, há pouco tempo eram pessoas como você, um merda, alguém que estava vivendo sua rotina normal e de repente recebeu um convite como esse. E aí vai dar umas ideias aí, né? Novamente reforçando ali, você quer ser político, bastidor ou intelectual, dando chance aqui pros caras mais introvertidos, e aí vai ter uns depoimentos e tal, eles vão puxar essa parada da Grécia Antiga ali, né?
Cara, homem é muito afetado com esse negócio, cara. Ai, os guerreiros me tomam. Ai, os guerreiros. Aquele classicismo ali forte. Enfim, daí custa aí milão para tu assinar por ano. Mas enfim, é um espaço de formação política que o usuário tem que pagar para entrar. Só que na prática ele está cumprindo uma outra função também, porque ele vai formar pessoas para operar dentro da estrutura do próprio movimento. Ou seja, ele vai criar líderes ali tecnicamente preparados, mas não vai oferecer ali um espaço real para todo mundo crescer, obviamente, porque não tem espaço para todo mundo, é óbvio. Então a base cresce rápido e o topo vai permanecer ali basicamente que o mesmo, porque os fundadores eles continuam controlando as posições principais desde 2014, cara, não mudou nada. Então existe crescimento, mas tem um limite invisível, e é mesmo o cara que ganha muito voto ou muito seguidor, ele esbarra nesse limite, e a liderança central mantém o controle sobre tudo, sobre dinheiro, sobre decisões, sobre distribuição de recursos, sobre estratégia política também, e esse controle impede a renovação ali interna, né? Agora tem um outro lance aqui na parte da Valete, cara, que eles vão meio que terceirizar aqui, botar um terceiro aqui de terceiro, parte do conteúdo vendendo o curso de criação de corte. E isso aqui, cara, é uma estratégia que me desculpa, tá? Mas está associado com Andrew Tate, que é um dos caras mais perversos que existe na história. A Najumalta mandou R$2.000 por um trauma a menos. Ei, muitos traumas a menos, parabéns. Vocês me ajudam. Link 11 mandou R$10. Ai, que coisa mais. E aí, Luigi? Sempre arrasando nas estreanças, cara. Tamo Manda junto. um salve. Um salve, mano. Deus abençoe. Vocês me ajudam. Gabs mandou R$100. Bora. Bora! Ai, olha já. Primeiro dia, que loucura. Bentevi de Pelotas mandou R$5. Ai, papai. Ajudem as crianças e me ajudem a engajar. Canal de Hardnews Escaralhada. Escaralhado é o nome do canal? Boa. Vocês me ajudam. Adriano Musk mandou R$50. Opa, Deus abençoe. Desse planeta, é responsável aí por tráfico de mulheres, pra vocês terem ideia, e essa estratégia vai ser imitada pelo Pablo Marçal, que é um criminoso que foi condenado, né? Foi condenado lá em 2010, e todo mundo sabe das picaretagens que o Pablo Marçal faz. E aí quando tu vê uma página dessas, aprenda a criar canais de cortes e ganhar de 1.050 a 9.850 por mês, né? Não é de 1.000 a 10.000, é 1.050 a 9.850, para dar uma noção de especificidade ali, é um gatilho de marketing digital, para dizer que eles mediram alguma coisa. Cara, eu tenho Formando Crazy, eu não tenho coragem de fazer isso, cara. Aliás, vocês sabiam quem foi aluninho aí do Formandinho? Vocês sabiam que ele foi aluninho do Formandinho? Ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram e eu ignorei o Felipe Boni. Não vi, cara. Cara, o Instagram, gente, é um negócio que você... Cadê o dia que eu falei ele? Cadê? Tava trocando ideia com ele sábado. Fala, Luiz, tudo bom? Sou assinante do Aulão e comecei um canal de react em inglês, começou legal, mas bateu uma dúvida, blá, blá, blá. Ele mandou aqui, ó, se puder me ajudar, agradeço muito, depois ando preocupado com isso e tal. Aí, ó, ele falava inglês ainda, eu não vi, cara, fui ver depois. Rapaz, aqui, ó, 2 anos depois, eu mandei um aviso. Cara, nos últimos dias eu tenho recebido muita mensagem do pessoal perguntando se, o Felipe Boni é seu aluno, o Felipe Boni é... E daí eu mandei um áudio pra ele, falei, mano, não acredito que você era meu aluno, cara, podia tá engajando em cima de você, cara, tá? E aí vai mostrar aqui os cortes que os caras fazem. Mas não vai dar muito amostra de resultado, né? De quem realmente fez, se deu certo ou se não deu. Então diz aqui, aprenda a monetizar com cortes do MBL mesmo. Então a ideia é que o cara vai investir R$197 e vai recuperar a grana dele. O maior case de sucesso do Formando Creators, cara, o maior case de Formando Creators de grana é uma outra pessoa que eu não posso abrir o jogo. Mas ganhou grana, hein? Nossa senhora do céu, tá ganhando, hein? Não sei se tá ganhando ainda, né? Mas... ganhou, viu? Mas tem uns cases de sucesso aí que os caras... Ele ali, e aí tá os dois caras aí de volta, né? E eu aprendi uma coisa, depois de 2000... Quer dizer, não sei quanto que o Felipe Boni já tá ganhando. O Felipe Boni, com esse tanto de canal dele no YouTube, com esse tanto de membraiada aí, ele já deve estar ganhando dinheiro suficiente pra construir uma piscina olímpica na casa dele. Felipe Boni, eu vou fazer um Luigi visita. Eu vou chegar na tua casa, se tiver ar-condicionado ligado, piscina e piscina aquecida, eu vou expor a tua hipocondríaca. 16. Quem tira a foto assim... gente, vocês não podem ter... E ele desenhando, né? Cadê? Eu não consigo colocar o Paint na tela. Eu queria botar o Paint, que eu fazer o Felipe Boni. Porque a piscina, no comunismo, ela gasta muita água.
Muita. Como é que escreve, pô? Muita água, muita. Ah, o Karl Marx. Karl Barbinha, eu já falava, não gasta água, então não pode ter água no comunismo. No comunismo, vamos ter uma piscina bem grandona, bem bonita, porque vai ser uma piscina marxista. E não vai gastar água, porque no comunismo o Estado vai fabricar água. Então, a única... E a casa do... Aí a casa do Felipe Boni, ele soca a piscina aquecida, soca a piscininha aquecida, só de BID de 1.000, não sei quantos reais. Né, Felipe Boni? Né? Muita água. Então, para você, o materialismo histórico não pode. Aqui nós vemos as casas greco-romanas, umas casas muito feias, e elas são horrorosas. Por quê? Porque no capitalismo, as casas são feitas para vender uma imagem de conquista. No capitalismo, no comunismo, não vai ter mais isso. Vamos ser todos iguais. O Estado vai dar casa para todo mundo. E o Karl Marx vai aprovar. Como é que... Eu não sei desenhar, gente. Eu queria fazer um joinha aqui. Olha o Karl Marx. Ai, que legal, Felipe. E a sua casa? Apartamento de 3 andares, cobertura, só com o dinheiro do Arde mesmo. Sem vergonha. Chega, agora volta aqui, vai. Karl Marx fez o L. Tira a foto assim, ou tira a foto assim também, eu acho. Toma cuidado, tá? Porque no passado isso simbolizava ali alguma coisa, hoje é só pra fazer cara ali de pensador. E aí eles vão falar assim: acha que não é pra você? Temos garantia. Acreditamos tanto no nosso método que oferecemos 7 dias Mas isso é lei, né, pô? de garantia incondicional pra você testar e usar à vontade. Na verdade, isso aqui é a lei, né? 7 dias é pela lei. Então tem que dar garantia mesmo no... Ah, esqueci das setinhas. Puxa vida, esqueci das setinhas, cara. Esqueci da chatinha. Acreditando. E aqui tem essa coisa, conteúdo validado na prática com mais de 35 mil inscritos e 100 mil reais faturados. Aí, porra, eu tenho que fazer a continha aqui. 100 mil divididos por 35 mil, a gente vai ter aqui para cada pessoa uma média de 2,85 reais, né? Não me parece muita coisa. Ainda se considerar um período de 6 meses, Nossa, tá rico. Ah, sim. então tá cada um ganhando aí 50 centavos. Então tem que dar uma revisada nisso aqui e principalmente considerando aqui que um cara só faturou basicamente que o dinheiro de todo mundo aqui, né? Se esse faturou 71 mil e aqui é 100 mil, né? Então a coisa complicou. Cara, sabe quem que lançou um canal de um curso de fazer corte? Esse mercado. Veja, esse mercado ele é tão grande no sentido assim das pessoas estarem interessadas. O Tecar, vendedor de carro, lançou um curso de corte. Tecar. 3 Irmãos também tem um curso de fazer corte. Esses dois, juntando mais esses dois ainda, já dá uns 75 aqui, né? Que aqui é uns 2 mil e pouquinho, aqui também. Então, é uma página que necessita de bastante revisão. E aí a gente cai no conceito, então, do teto de vidro ali, né? E é um termo usado para explicar os limites invisíveis dentro das organizações. Porque a pessoa cresce, ela ganha espaço, mas ela não consegue chegar ali no topo. E no caso do MBL, esse teto não está ligado ali no gênero ou na origem da pessoa. Está ligado ao controle interno de poder deles. Então, percebam uma coisa, né? Dentro do MBL, a liderança controla os principais recursos, que é o dinheiro, né, o fundo eleitoral, as doações. Eles vão controlar também os canais de mídia, vão controlar a estrutura partidária e vão controlar também a produção de conteúdo ali com o Valete. Então isso cria uma relação parecida ali com uma de uma empresa, né? Porque quem produz valor não controla o resultado. E quem controla a estrutura decide quem cresce, quem recebe recurso e quem vira candidato. E a figura central do controle é o Renan Santos. Ele atua ali como um gestor do sistema todo. Controla a decisão estratégica, influencia ali a distribuição dos recursos, define quem ganha espaço e tem relatos de algumas pessoas sobre o uso ali de recursos ligados ao fundo eleitoral que vão ser direcionados ali para estruturas próximas da liderança deles. Então isso mantém ali o poder concentrado, né, naquele núcleo fundador. E isso gera um... Agora, só o Felipe Boni, vem cá. Câmera close. Agora que eu prestei atenção. Ih, rapaz, olha a nossa ação solidária.
que isso? Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Ela é demais. Ela é demais pra você que quer investir. Pra você que quer economizar. Vocês me ajudem. Rouba mais faz mandou R$100. Olha isso aqui, ó. Vamos. Olha isso aqui, presta atenção. É ela. Vocês me ajudem. Alto Capital mandou R$5.000. É ela. Investir nas crianças sempre rende os melhores juros compostos. Parabéns, ó. Palmas pra UVP Capital. Eu vou. Ela é demais. E sem brincadeira, um dia eu fiz um story lá, ô Raul Sena, sem brincadeira, tá? Não sei se vocês estão assistindo aí. Perguntaram aonde. Que eu tava na XP, e eu não tava. Eu tô na XP ainda, né? Mas eu não tava gostando da assessoria. Daí eu falei, mano, que eu tenho a UVP aí, que diz que é muito boa, tal, não sei o quê. Bastante seguidor meu tá na UVP, viu? Comprou teu curso, gostou. Depois dos reacts aqui, tá? Merecido. Você é um cara muito honesto, você é um cara com muita gente boa mesmo. A UVP merece todo o sucesso que tem, cara. Todo sucesso. Inclusive, conversei com uma pessoa que conheceu o Raul Sena pessoalmente, disse que o cara é um amor de pessoa mesmo, tá? Não é puxação de saco dele, não. Ele sempre já apareceu aqui, doou. O cara é um amor de pessoa mesmo. Tá aí, ó. Tá? Não, mas dizia eu aqui, Felipe Boni, você tá com a bagaça no bolso. Não venha me dar de coitado aqui no Luiz Diverso, tá? Essa estética de adolescente gravando escondido da mãe, já tá na hora da gente superar isso. O materialismo histórico dialético, nós precisamos superar a estética de adolescente gravando escondido da mãe. Não é possível que todo criador de conteúdo de esquerda, ele obrigatoriamente, ele tem que ter, né, a estética de... Deixa eu gravar aqui. Minha mãe não pode saber que eu estou gravando, né? Minha mãe não pode saber que eu estou gravando. Pô, compra uma câmera, compra um microfone, compra um microfone. Compra uma luz pra esse quarto, cara. Gravar a persiana lá, entrando no sol, sei lá. Comportamento curioso ali, né? Porque os líderes novos, eles passam a ser vistos como ameaça. E o crescimento individual, então, vai ser limitado. Ele já explicou essa estética. É pra ser defeituosa mesmo. Mão de vaca. Tá economizando na câmera pra poder comprar uma piscina. Disputas internas vão aumentar. E pense, o cara, quando ele é neoliberal, ele é um cara que naturalmente preza pela individualidade. É verdade, a luz dele é do monitor, agora que eu percebi, cara. A luz dele é do monitor. Quarto, que quarto, cara? Aqui é meu escritório, mano, ó. Isso aqui é um escritório. Tô com duas luminárias. A câmera é uma câmera no mundo mesmo. Mas eu tenho essa aqui, ó. Vai ver os conteúdos do coisa lá, pelo menos é em 4K. Conteúdo exclusivo, pelo menos em 4K, tá? Agora que eu vi que a luz dele é do monitor. Pendura esses quadros, Lid. Pior que os quadros eu não posso mais pendurar, cara. O quadro sério, que é o do Vasco da Gama e do Samorim de Calitude, eu coloquei na parede aqui. Não é pra mostrar. Aqui só fica os quadros históricos do Luiz Diverso. Eu já expliquei por que eu não posso. Eu não posso, gente. Né? Ambiente onde todo mundo preza pela individualidade, então a coisa fica mais difícil de acontecer ali no coletivo. Então, ao invés de não gira a economia mesmo, eu não giro. Formar sucessores, o sistema vai proteger sempre quem está ali no topo. É um termo que a gente chama de síndrome da abelha rainha, que é quando quem já está no topo vai dificultar ali a subida dos outros. E no MBL isso aparece de forma estrutural, que as lideranças novas não recebem. Vocês viram o quadro meu? O quadro novo meu? É lindo, viu? Acha, vamos. Ó, coisa mais linda. Tá aqui na minha biblioteca, minha futura biblioteca, tá? Coisa mais linda do mundo, cara. Recebem apoio completo, elas ficam ali isoladas em decisões importantes e vão assumir riscos sem proteção. E o Partido Missão, que também tem uma cara, né, de página de curso, mas mais atualizada um pouco, já com esse design tentando parecer um pouco mais Brasil, né? Apesar do Arthur Duval chamar uns filmes ali de filme de Nordeste, mas enfim, né, é uma página meio de curso também, membros fundadores aí. Mas enfim, o Partido Missão foi criado para disputar eleições, só que na prática ele também funciona com um mecanismo de controle
controle, porque ele vai concentrar acesso ao fundo eleitoral, vai concentrar controle sobre candidaturas e vai concentrar também poder sobre os mandatos. E como o Renan Santos também é presidente do partido, esse controle fica todo centralizado ali também. E antes os membros do MBL estavam em partidos diferentes, né? Uns estavam no União Brasil, outros estavam no Novo, outros no Podemos. E isso dava autonomia para essa galera. Só que com o Partido Missão essa lógica vai mudar agora, porque para continuar no projeto, o político precisa ali se filiar ao partido, precisa aceitar ali o controle central também e precisa depender da distribuição interna de recursos também. E aí para o político jovem isso gera um problema direto, né? Porque o jovenzinho olha aqui para o Partido Missão e para ele isso vai significar aqui perda de autonomia. Vai significar também depender da cúpula e arriscar a própria carreira. E o cara aqui, ele não vai ter garantia, por exemplo, de um recurso de campanha ou de um apoio político e nem de um espaço real de crescimento também. E por isso que a saída das lideranças, ela acaba não sendo aleatória, né? Ela segue uma lógica material, porque pensa num partido tradicional, o cara consegue ali negociar um espaço. Agora no modelo mais fechado, ou você segue ou você sai. E aí vira uma lógica muito simples. Mas aí o Kim, o Guto Zacarias e a Amanda Vettorazzo seguraram o rojão, hein? Seguraram o rojão, porque eles estavam... O Kim tava no União Brasil, o Guto Zacarias, acho que era do União Brasil também. Partido bom, no sentido de grana, né? Não bom de trabalho político. E eles saíram, cara. Pra mim, a explicação não é essa. Pra mim, a explicação é vaidade e sinalizar pro bolsonarismo, porque lá eles tendem a crescer mais, entendeu? Mas claro que dentro do bolsonarismo você tem partidos melhores que vão dar pra eles condições materiais e eles conseguirem fazer uma campanha melhor, né? Pra mim, acho que as duas coisas pesam muito. Mas a trairagem dos caras é um negócio muito bizarro, cara. Assim, no sentido de que numa hora eles estão lá, ai meu Deus, eu amo o MBL, eu odeio o Bolsonaro. Aí só viram uma chave, eu amo o Bolsonaro e eu odeio o MBL. Do político cresce, ele faz um cálculo que é muito simples. Ele pensa ficar no MBL que é menos controle e mais risco, ou sair do MBL que é mais autonomia e mais estrutura. Então é uma decisão prática, não é ideológica. E aí se a gente analisar alguns casos de saída aí nos últimos 2 anos, tem um padrão que vem se repetindo, porque publicamente a direção vai usar ali as explicações morais, né? Pô, traição, burrice, incompetência, mas por trás disso tem sempre um conflito material. Não que não sejam burros e incompetentes também, né, Felipe Boni? Vamos fazer o... Cara. Então, o João Bétega aqui, por exemplo, ele foi expulso ali, e isso foi ano passado, ele foi expulso por prevaricação, excesso de bolsonarismo também e vídeos idiotas. Então, essa foi a justificativa dos caras. Mas, na verdade, o cara tinha uma base grande ali de eleitor bolsonarista, que aqui em Curitiba tem muito, e que estava incompatível com essa terceira via aí do Partido Missão. E aí o pessoal do MBL isolou toda a base do cara ali, tirou toda a equipe ligada ali ao movimento do gabinete. E o cara vereador ali foi eleito com 12 mil votos aqui em Curitiba. E o conflito surgiu ali quando o Bétega se recusou a atacar um nome ligado ali ao Partido Liberal. E esse tipo de ataque fazia parte ali da estratégia nacional do MBL. Mas isso criava ali um problema local, né? Devido à base do bolsonarismo ali do João Bétega. Então se ele atacasse aquele grupo, ele perdia voto. E se ele não atacasse, ele entrava em conflito com o MBL. E aí o Bétega teve que escolher entre seguir a estratégia nacional ou preservar a base eleitoral dele. Ele vai optar por não romper com sua base. E aí, no fim, ele vai ser expulso. Condenaram aqui rompimento voluntário após denúncias de chantagem e brigas com a cúpula. O cara ganhou projeção nacional ali depois de um confronto na Câmara dos Deputados. Teve uma confusão aí com o Glauber Braga. E o episódio aumentou muito a visibilidade do cara. E pouco tempo depois, ele vai romper com o MBL. E aí ele vai dizer ali que teve pressão interna, difamação, chantagem financeira. E o ponto mais grave ali envolve um contrato. Porque, segundo ele, o MBL tinha ameaçado ele com um contrato que inclui ali uma multa de 100 mil reais, Nossa uma senhora. penalidade por sair do movimento também e restrição de atuação. Então isso mostra que é um contrato ali comum entre empresas, né? Mas não comum em movimentos políticos. Então isso indica que o MBL passou a operar ali com uma lógica meio corporativa nesse caso. E quando o movimento precisa usar multa para segurar membro, isso está indicando uma falta de adesão voluntária, está indicando a perda de alinhamento interno também, está indicando o uso de coerção em vez de convencimento, né? Pavanato aí, uma das principais apostas do movimento São Paulo. Com o tempo vai se aproximar ali com o ecossistema do PL, né?
a galera do Bolsonaro. Esse movimento não vai ser aleatório, então vai ter um distanciamento progressivo, né? E o PL hoje, porra, tem um fundo partidário grande, maior fundo, né, eleitoral também, mais tempo de TV, mais presença nacional ali, né, consolidada, e o Missão ainda está se formando, tem pouco recurso, não tem uma estrutura consolidada ainda. Então, para alguém que quer disputar a eleição, a escolha aí é direta, né? Ficar no Missão com a estrutura fraca ou ir para o PL com estrutura completa. Então, o Pavanato vai seguir o caminho com mais capacidade real ali de eleição. Cristiano Beraldo ali era uma figura presente nesses espaços de mídia ligados à direita, vai acabar envolvido ali numa investigação da Polícia Federal sobre um esquema de sonegação, e aí vai ter um abandono preventivo ali Refit, né? pela cúpula, né? Então eles vão se distanciar publicamente, não vão oferecer proteção política e vão tratar o caso ali como um problema individual. Então isso mostra um padrão, né? Que o movimento protege a marca, mas não protege o indivíduo. E quando surge o risco, um membro é descartado. Só que a crise do MBL não está acontecendo apenas ali entre jovens políticos. Também está acontecendo na saída de intelectuais e empresários ali que ajudaram a construir um movimento. Então tem vários nomes aí. Tem Antônio Cabreiro, Flávio Gordon, que eu já mostrei. Roberto Mota, acho que eu mostrei, né? Roberto Mota também, entre outros aí. E essas pessoas tinham funções importantes, porque eles produziam ideias, eles davam base teórica, eles conectavam o movimento com setores econômicos também. E no início o MBL funcionava como uma frente ampla ali, porque reunia diferentes perfis da direita. Tinha empresário, tinha acadêmico, tinha comunicador, tinha político. Só que com o tempo isso foi mudando. O movimento foi ficando mais fechado e as decisões passaram a ficar concentradas na cúpula. E esses intelectuais buscavam algo específico ali, que era influência real sobre decisão política, né? Eles queriam participação em decisão estratégica, queriam impacto no Estado também, e quando eles perceberam que não tinham espaço para isso, saíram fora também. Então o MBL, ele deixou de funcionar como uma articulação ali política ampla, né? Eles passaram a funcionar mais numa frente única ali só, que é uma estrutura de comunicação e uma máquina de engajamento. Então ficou uma coisa meio casca vazia, assim, ficou meio oco o negócio. E isso reduz o espaço ali para debate interno, porque sem esses quadros todos, o movimento perde ali uma capacidade de formular política, de conexão com setores produtivos, né? Uma leitura também mais ampla do cenário político, e aí fica os caras, uns ali em cargos políticos e a criançada embaixo enchendo o saco. Então eles ficam dependentes ali daquela própria... É a mesma coisa que eu falei no meu... Mesma 40 minutos pra falar o que eu falei no meu vídeo. É isso aí, ó. É isso, cara. Não tem, os caras estão lá. É uma máquina de marketing mesmo. Cúpula. E o Missão, como eu falei antes, ele foi criado para resolver esse problema, né? Porque a ideia aqui era organizar um movimento, reter liderança, disputar a eleição com mais força, que agora eles vão ter mais grana, né? Como eu falei antes. Só que isso trouxe um outro problema, cara. Porque a visão do Partido Missão, ela tenta juntar muita linha ao mesmo tempo. Eles tentam juntar liberalismo econômico e juntar isso com conservadorismo. Cara, e eles estão mudando esse negócio de liberalismo econômico. Vocês foram eles estão indo para um negócio de nacionalismo, protecionismo, industrialização. Eles pararam com esse negócio de imposto, pararam com isso. Social, por exemplo. Aí eles querem juntar isso com liberalismo verde, por exemplo, e querem juntar com nacionalismo, e também querem juntar isso com política de segurança daquelas mais duras também. Então o resultado ali é um saladão que é uma mistura difícil de sustentar. E eu falo saladão porque pensa só, cada grupo político responde a interesses diferentes, né? Então, por exemplo, o liberalismo econômico, ele vai atrair ali o mercado financeiro. Política mais dura de segurança vai afastar um setor liberal, por exemplo. Aí o liberalismo verde, isso dialoga, né, com os jovens urbanos. Mas um conservadorismo social, ele pode entrar em conflito com toda essa galera aqui. E assim, ó, uma ideologia, ela funciona quando ela representa interesses reais de grupos sociais. Só que quando ela tenta agradar um monte de gente, isso tende a perder consistência. E o Partido Missão tá com esse problema, porque o MBL tenta se posicionar entre o PT e o bolsonarismo ali. Só que esse espaço parece que é distante, mas é um espaço limitado, porque a polarização política no Brasil ocupa grande parte do cenário. E aí, sem um grupo social forte por trás, o partido vai enfrentar dificuldade, porque ele não representa de forma clara os trabalhadores organizados ali, os grandes setores empresariais, os movimentos sociais estruturados. Falta ideia pro pessoal. Essa que é a grande verdade. Uma galera sem ideia. E pior, o Renan Santos ali, ele aparece como figura central do partido, porque o cara lidera o partido
partido ele controla a estrutura, ele se coloca como nome nacional e no início desse ano ele passou a atuar como pré-candidato à presidência. Então o cara tem uma intenção de voto aqui de 4 a 5%, só que o que vai puxar esse 4 Bastante, hein? A galera tá tirando... É bastante, hein? Não é pouco não, chat. 5% é os jovenzinhos ali de 18 a 24 anos, que vão representar 24% da galera. É bastante coisa se olhar isso aqui. Só que tem um problema por trás no número, né? Porque esse apoio vem principalmente de engajamento digital, de consumo de conteúdo. Mas isso não garante uma estrutura eleitoral, uma base consolidada, a capacidade de governar. E tem uma diferença muito clara entre engajamento online e poder político real. Porque no MBL o engajamento cresce ali, beleza. Mas o poder continua concentrado. E ele segue uma ideia ali meio de centralismo democrático. Então, na teoria, essa ideia seria mais ou menos assim, né? Imagina que a base discute uma ideia e as ideias vão subindo e a liderança vai decidir no fim das contas e todo mundo vai seguir essa decisão. Só que na prática, o que acontece no MBL é diferente. É um centralismo. Não tem debate real na base. As decisões vêm de cima. A liderança vai definir estratégia, posicionamento, conflito político e as lideranças locais precisam seguir mesmo quando isso prejudica a sua própria base. Então isso cria um problema direto, né? O vereador, o deputado precisa lidar com eleição real, precisa lidar com aliança local, precisa lidar com dinâmica da cidade, mas o MBL exige ali que ele siga uma linha nacional. E aí essas coisas vão entrar em choque. A base local, as especificidades locais com a estratégia nacional que é mais genérica. E o político fica sem saída. Ou ele segue a base e entra em conflito com o movimento, ou ele segue o movimento e perde o apoio local dele. Então hoje o MBL tem uma estrutura, né, mais fechada, tem pouca renovação, tem um alto nível, né, de conflito interno e juntando tudo isso o padrão é muito claro. O movimento cresce, né, com a base ali no engajamento, os jovens líderes ali vão ganhar visibilidade, essas lideranças vão tentar crescer, elas vão esbarrar no controle da cúpula, vai surgir o conflito e a ruptura vai acontecer. Então a MBL vai funcionar como aquilo que eu comentei lá no comecinho, né, uma espécie de agência de modelos ali, vai recrutar pessoa, vai desenvolver habilidade, vai gerar visibilidade delas, mas não vai oferecer um espaço proporcional de crescimento, porque quando alguém cresce demais dentro do sistema, vira risco. E a crise no MBL é estrutural. É um sistema onde o poder é concentrado, a base cresce mais rápido que a estrutura e o controle excessivo ali do pessoal está impedindo a renovação deles. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Cara, e aí, no vídeo que eu fiz lá, que eu faço a minha análise do... né? Que eu falo que essa questão deles não terem uma base de formação política e ser simplesmente é um conglomerado de pessoas e criadores de conteúdo. A galera fala, não, Luiz, mas tem a revista Valete, tem a academia. Fala, e daí, cara? E daí? Cara, uma revista tem poder de formação política, sabe? Então, eles imaginam, assim, essa molecada, eles imaginam que, sei lá, você comprar assinar uma revista digital, isso é uma formação política acadêmica. E não é. Então, assim, a pessoa não consegue desenvolver porque que ela defende tal coisa. Então não tem uma... Pô, eu vou ficar aqui no MBL, vou ficar aqui no Missão, porque eu tenho convicção. Cara, cargo político, número de seguidor, não me importa. O meu projeto é um projeto político. Eles não têm isso, né? E é isso. Gostei. Bom vídeo.